esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naazon, Naazon gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Abed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, e Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Joconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Joconias gerou Saletiel, Saletiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Aliúde, Aliúde gerou Aliazar, Aliazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio da Babilônia, 14, e do exílio da Babilônia até Jesus Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Os queridos irmãos, no dia de hoje nós estamos vivendo o tempo do Advento, e o tempo do Advento é esta preparação para assim nos acolher mais generosamente no tempo que se aproxima do dia 25 de dezembro, em que celebramos o nascimento do Sol invicto, do Sol que é Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que nós celebramos nessa data no dia 25 de dezembro, que é uma data evangelizada, é uma data recapitulada ainda do tempo antigo do Império Romano, que realmente celebrava a memória desse Sol invicto, em que chegou o tempo de se revelar à humanidade aquele Sol invicto que nasce na carne humana. E nesses últimos dias, agora a partir do dia 17 até o dia 24, nós podemos dizer que nós vamos entrar no miocárdio desse tempo do Advento. O miocárdio, que é esse núcleo mais duro deste tempo que nos prepara a assim celebrarmos o Natal de Jesus Cristo. Esse miocárdio, ele inicia, nós somos introduzidos neste tempo a partir da terceira semana do tempo do Advento, que é a Semana da Alegria. Domingo passado, todas as paróquias, ou a grande maioria das paróquias, todos os padres vestiam ali a sua cor rósea, não é? Que dizia desta alegria, embora num tom ainda penitencial, quase chegando no tom branco que nós vamos utilizar para celebrarmos o Natal logo mais, nós estávamos ali já ultrapassando este período da penitência para possamos assim entrar nesta alegria do tempo do Advento. Esta última semana, portanto, é essa semana mais rica, é a semana a qual nós vamos perceber ainda mais perto as ações de Deus ao longo da história. Passa, sobretudo, aquela firmeza da palavra de Deus que nos convida a certa conversão, a uma certa realidade da própria justiça, uma chamada de atenção à nossa
própria disponibilidade em assim reagirmos conforme a própria palavra de Deus, mas agora ela vai deixar mais clareado, mais claro para nós esta presença e esta ação de Deus que está chegando. Nós vamos passar pelos profetas, nós vamos passar pelos diálogos mais íntimos com Deus, que tiveram assim com Nossa Senhora, que tiveram assim também com José, para dizer desta proximidade. É como se estivéssemos ali realmente bem pertinho do nascimento do Senhor, como propõe a liturgia ao longo desta semana. Hoje nós somos convidados à contemplação direta da encarnação de Jesus e nos convida, a partir deste prisma mais intenso, aí sim, de novo recapitularmos a justiça que vem por meio da reparação de Deus. Hoje, olhando para esta justiça e essa encarnação, nós olhamos para a redenção da nossa realidade. A realidade que tudo é inclusa, os nossos anseios, os nossos méritos e os nossos deméritos, tudo isso é incluído dentro da visão e dentro da ação de Deus. Assim como se apresentou no dia de hoje no Evangelho, da genealogia de Jesus. Genealogia que vem desta palavra grega, Gênesis, que significa aquilo que é o início. No princípio estava aquilo que já era para assim, estava sendo preparado para se manifestar. Olhamos para este Evangelho da genealogia de Jesus e encontramos por debaixo desta grande lista de 14 gerações, 3 partes de 14 gerações, dizendo que a ação de Deus é aquela que vai englobando, vai assim unindo através das rupturas, das injustiças, das infidelidades. Esta genealogia de Jesus, ela é muito importante para a nossa espiritualidade, porque agora, a partir da genealogia dele, nós vamos também fazer um paralelo com a nossa própria genealogia, com a nossa própria história, e nós vamos perceber o quê? A fidelidade de Deus que vai se mostrando, embora apresentemos também nós os nossos próprios pecados em infidelidades. Na encarnação de Deus, na medida em que nós vamos nos debruçando com essa lista que é da genealogia do Senhor, nós vamos também nos colocando do lado, a nossa vida, a nossa história do lado de Deus, e vamos chamando a observar como Deus vai se encarnando ao longo de nossa história. Deus mostra, sobretudo, a sua justiça e a sua fidelidade, que chega através de nós, através das margens de nossa vida, daquilo que é periférico em nossas vidas. Jesus nasce a partir da periferia da história do seu povo. E a partir desta periferia ele vai recapitular todas as justiças e as injustiças do seu povo. Queridos, esse tempo do miocárdio do advento, na semana da alegria, nós somos chamados também a pedir a Deus essa graça de que, nos preparando para celebrar a solenidade da encarnação do próprio Senhor, do nascimento do próprio Senhor, possamos nós também estarmos com um olhar atentos para perceber nas minhas periferias existenciais, onde Deus vai se avitinando, onde Deus vai se aproximando, para que Ele possa, assim, manter a sua fidelidade na minha vida, na minha história, olhando para a minha família, olhando para os meus amigos, olhando para a minha sociedade, aonde Deus vai se aproximando. É uma atenção, é um alerta à genealogia de Jesus, pois além de mostrar a fidelidade de Deus, apesar da infidelidade humana, ela nos atrai, nos sensibiliza para vermos ainda hoje, ainda agora, olhando para a nossa história, onde Deus está se aproximando, onde Deus está se encarnando. Deus entra na história real.
celebrar a encarnação de Deus, celebrar a encarnação de Jesus, não é uma ideia, não é recapitular um texto de uma ideia, de uma filosofia, mas é recapitular o acontecimento, o fato real que aconteceu na história do povo de Israel e que agora alcançou também o real de nossa história. Mantermos essas atividades, essas ações de Deus recapituladas sobre a genealogia de Jesus, para que também possamos dizer que é real a sua presença no nosso meio, recapitulando a nossa história. Deus, como diz, ele entra de tal forma na história real que abarca ruptura, pecado, injustiça, homens e mulheres marginalizados, exílios, fracassos. Nada dessas realidades é omitida por Deus, mas Deus vai saber costurar a história humana, até mesmo a história da salvação, com linhas tortas. Deus não escreve certo por linhas tortas, como diz o ditado. Deus escreve certo, Deus mostra a salvação com as linhas tortas e não nas linhas tortas, para dizer que tudo isso também é algo que não pode chegar à nossa vigilância, à nossa capacidade de recordarmos assim que Deus vai se aproximando de nós. Esta grande lista da genealogia de Jesus é também profética, porque hoje nós passamos por uma grave falha, como diz algum tempo atrás, de memória. Recapitularmos a genealogia de Jesus é uma chamada de atenção também para a nossa amnésia moderna, onde somos atacados vigorosamente por tantas informações, somos impelidos fortemente por tantas coisas imediatas, presentes, reais, intensas, abusivas, que nós vamos assim também nós experimentando essas rupturas de nossas histórias, ao descermos a Sagrada Escritura, ao deixarmos sermos iluminados por esta preocupação do evangelista Mateus. Este próprio exercício torna-se para nós um exercício de profecia, ao dizer que nós não podemos assim esquecer de nossas histórias. Se Deus ele recupera todas as mazelas de seu povo, nós também podemos dizer que a nossa história nada a impede de ser recapitulada por Deus, embora também tenhamos as nossas feridas, seja a nossa ferida social, seja a nossa ferida antropológica, seja a nossa ferida humana. Nada impede de que tudo isso seja também recapitulado por Deus. Basta adentrarmos também no tempo dele. Ao recuperarmos a capacidade de recordarmos de nossa história, somos chamados também a adentrarmos no tempo de Deus. É uma preparação também que a liturgia misticamente traz para nós, para que adentremos dentro desta realidade, mantenhamos assim a nossa esperança de dizer que este tempo é maior do que muitos eventos. Papa Francisco, ele na sua encíclica na Evangelii Gaudium, há quase 12 anos atrás, ele recuperava uma expressão cara que dizia que o tempo é maior que o espaço. Antigamente, ou melhor, hoje, na linha, sobretudo dos físicos, vão dizer que espaço e tempo estão interligados. Ótimo, estão interligados. Mas no decorrer de nossa história e da própria recapitulação de tudo aquilo que vai passando nessa conjuntura de espaço e tempo, ele vai dizer que o tempo ainda é maior que o espaço. Haja vista que esta lista da genealogia de Jesus mostra que aquele espaço se manteve, aquelas pessoas passaram, mas também passando o tempo, Deus não deixou aquele espaço e aquele povo também perdido. Nos abre assim a oportunidade de mantermos
a nossa própria esperança em que neste mundo, neste espaço de mundo, também Deus vai recapitulando a nossa história. Eu peço a Deus que esta Eucaristia nos ajude a mantermos sempre a nossa consciência aberta, a consciência de nossa história, a consciência até mesmo de nossas mazelas e de nossos pecados, pois celebrando o Natal do Senhor, celebramos também uma forma de sermos nós, os missionários, de apresentarmos os feitos que não são tão agradáveis aos olhos de Deus, a Ele mesmo, pois nós devemos elevar nossos pedidos, elevar as nossas súplicas, com o desejo de tudo aquilo que Ele fez com o seu povo, na preparação de Jesus, possa Ele também fazer conosco e mostrar-nos também a sua fidelidade no tempo presente, onde temos grandes alegrias, de muitos desenvolvimentos, até mesmo tecnológicos e de tantas outras áreas, mas nós devemos também ofertarmos a Ele os nossos pedidos e as nossas preocupações e os nossos erros. Os erros que vêm por nossa liberdade, para que Ele também possa assim utilizar para a manifestação do seu poder e de sua glória. Peçamos a Deus que, como filhos adotados por meio de Jesus Cristo, sejamos nós capazes assim de nos colocar diante dele para sermos agentes da esperança, recapitulando a nossa história e trazendo a força da memória como aquilo que podemos apresentar a Deus para que Ele mesmo possa vir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Elevemos a Deus nossos pedidos e nossas preces. De pé responderemos: descei até nós, Senhor Jesus. Descei até nós,